Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o canal, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada a todos os inscritos, você que ainda não é, aproveita se gostar do canal. O nosso tema hoje é manutenção dessas meninas lindas. No nosso dia a dia, passamos todos os dias, ou quando é possível, no nosso jardim, no nosso cantinho de plantas, seja ele poucas plantas, muitas plantas, enfim. Passamos para apreciá-las, não é? É por isso que nós temos plantas, apreciar. Pois elas nos trazem um bem enorme. E apreciando, passeando pelo nosso jardim, nós conseguimos renovar nossas energias, não é mesmo? Olhamos para elas que estão lindas, que estão produzindo seus bebês, estão crescendo, linda. Mas apreciar é diferente de observar, que é o nosso tema principal na manutenção das nossas plantas. Nós sabemos que de tempos em tempos podemos adubá-las, né? Quem gosta de adubar, dependendo do adubo que você usa, você sabe que ele vai ter um tempo de vida útil para a planta. Mas quando eu digo observar, é uma observação de avaliação. Avaliar, eu passo, tá linda essa aqui, mas nossa, será que tá mesmo tudo bem com ela, né? Vamos olhar tudo, tem folhas secas, todas as rosetas estão indo bem, ou tem alguma murchinha, tem alguma melando. Então essa observação faz com que a gente consiga avaliar todas elas, ou se não parte, né? Se você tem um jardim, uma coleção muito grande, às vezes só naquele período, num dia, não é possível. Porque você tem lá meia horinha, uma horinha do dia apenas para estar cuidando delas. Mas aí, num outro dia, você faz a vistoria nas outras. Observa, é vistoriar mesmo, verificar de perto o que está acontecendo com essas meninas. Umas estão indo muito bem, que você olha assim de cara, você já vê que tá tudo bem. Mas e olhando de pertinho, bem de pertinho, né? Às vezes tem uma folha que tá começando a fungar, que tá meio melada. Então, isso não é um bom sinal. Então, é um sinal de que você precisa verificar melhor esta planta. Se for necessário, você vai até tirar do vaso, ver o que está acontecendo com a raiz. Quando observamos de pertinho, observamos o caule para ver se está soltando raiz no caule, que não é, muitas vezes não é um bom sinal, é a falta de alguma coisa ou algum problema de saúde delas que pode estar envolvido no substrato. Verificamos se não tem cochonilhas, porque muitas vezes as cochonilhas, ela se instalou, tem uma, duas, aparentemente você olha, não consegue enxergar ela. Então você tem que ir de pertinho, porque você não vai esperar a cochonilha tomar conta, né, da sua planta, e aí muitas vezes você tem que fazer uma decapitação, você tem que tirar os filhotes, e às vezes você não queria que isso acontecesse, não queria decapitá-las. Então a importância de você observar com esse olhar de avaliação todos os detalhes. Eu, por exemplo, tenho esse cantão aqui, né? Várias delas. Num só período, às vezes eu subo aqui no meu terraço e eu não consigo ver todas. Ou melhor, eu vejo todas, mas não consigo avaliar todas.
uma por uma. Hoje, então, eu olho todas essas da bancada, o que que eu preciso, elas estão bem. Às vezes não é nem saúde, é apenas um tamanho de planta que não combina com o vaso, como este aqui. É uma carriolinha. Olhando de cima, ela tá linda. E ela está linda, ela está saudável, não está com problema. O problema é o tamanho do vaso para ela. Quando eu plantei, as rosetas eram rentes, né, ao substrato. Com o passar do desenvolvimento, cresceram. Então, essa observação faz a gente olhar, né, especificamente a todas as características da planta, do vaso. Eu também posso observar se as minhas suculentas estão bem hidratadas. Se a quantidade de rega na semana está sendo suficiente para elas. Né? Se a maioria está desidratando, então é sinal de que está faltando água para essas meninas. Você comprou sua suculenta faz uns 3 meses mais ou menos, ela já se adaptou. E aí você começa a perceber que ela não está se desenvolvendo, não está crescendo. Mas ao mesmo tempo, você também tem que saber a época que você comprou essa planta. Então, se ela for na primavera e ela não está se desenvolvendo, aí pode ser um problema. Ou com substrato, a quantidade de rega, a quantidade de iluminação, do sol. Agora, se você comprou ela outono, inverno, dependendo da espécie, ela não vai mesmo mostrar desenvolvimento para você. Porque é uma época que muitas plantas, inclusive suculentas, reservam suas energias. Ou seja, entram em dormência para depois ela começar todo o seu desenvolvimento. Você tem que observar folha, tronco, substrato, tudo, toda a parte da planta. Que, nossa, gente, abrindo um parêntese, olha esse Pseudocuspidato, que show de cor, não é? Isso é tão gratificante, né? Você chegar e de cara você já vê. Nossa, essa menina tá maravilhosa hoje. É aquele tema, né, do vídeo que a gente fala assim, as mais belas deste momento, as mais lindas, as mais queridinhas do momento. Isso é bom demais. Olha só como está esse lindo Cotyledon pendens. Tá maravilhoso? Tá bem cheinho, bem apertadinho, não tá estiolado. Então ele tá com uma quantidade de sol ideal para ele, da forma que ele precisa. Esta Mayalen, linda, né, com seus filhotes aqui, os bracinhos que crescem no tronco, as rosetas. Então está saudável. Mas a gente precisa olhar também dentro, né, mais a fundo. O caule delas está bem? Às vezes você olha, tá lindíssima. Aí você vai lá no tronco, encontra quem? Uma cochonilhinha, né? E aí, se você consegue encontrar já no início, ótimo. Extermina com ela, usa o seu produto de frequência. E ótimo, você acaba rapidamente. Agora, se você vê uma ou não vê e deixa, então ela vai se multiplicando rapidamente, né? Que ela se multiplica rapidamente. E então, quando você vê, já infestou toda a sua planta. E aí,
é muito mais difícil de você recuperar, de você exterminar com elas. Você vai ter que fazer várias aplicações de inseticidas para conseguir exterminar com elas. Por mais cuidados que nós tenhamos com elas, vai passar despercebido ou não. Pode acontecer tudo isso que eu falei. Uma cochonilha. Aí a gente aproveita e tira a folhinha, né? Nos cactos, quem cultiva cactos, eles são muito propensos à cochonilha de carapaça. Então, quando está tendo muita infestação, o que a gente tem que fazer? Observar se o clima, quantidade de sol, quantidade de água, o calor desse ambiente ou a temperatura desse ambiente está favorável para elas, porque tudo isso vai poder atrair mais insetos ou não nas nossas belezinhas, né? Então, gente, por isso o ponto-chave da nossa manutenção é a observação. E a partir daí, tá cochonilha, vou exterminar, certo? Tá com pouco, ela pode até ficar naquele cantinho mesmo, você vai fazer o tratamento, lógico, no horário ideal. E não vai infestar em outras, porque você já aplicou. Agora, se ela está toda infestada, você vai ter que retirar ela junto com as outras e tratar separadamente, para que não passe cochonilha das outras, para que não passe cochonilhas dela para as outras. Então, avaliar toda semana, no mínimo, né? Uma vez por semana, seja qual dia. Se não pode ser um dia certinho, toda segunda, todo sábado, todo domingo, não importa. Mas passe no seu jardim com esse olhar de avaliação, observação. Saber se está tudo bem com essas fofas. Olha que cor linda, né? Maravilhosa. Vou dar uma passadinha aqui pra gente ver mais algumas. Lindas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, seja produto para utilizar, para exterminar insetos, seja o cultivo de alguma espécie em específico, enfim, fiquem à vontade. E um detalhe importante, substrato. De tempos em tempos, normalmente um ano a um ano e meio, depende muito do tamanho do vaso, né, e do porte da planta, se é mais raiz, se é uma raiz um pouco mais grossa ou não, você tem que trocar esse substrato, né, porque a planta já absorveu todo o nutriente que tinha dele. Não só absorveu todo o nutriente, como também já tomou conta de todo o vaso com as raízes. Então, você molha, você pensa que está molhando tudo e no final das contas a água está escorrendo pelas bordas do substrato aqui por dentro. Então, atenção aí no cultivo das meninas. São algumas dicas que eu fiz questão de passar para vocês, principalmente os iniciantes, para ter muito mais sucesso com essas meninas. Olha a minha Ellen, que fofa. Espero que com esse vídeo eu consiga ajudar você que ainda tem algumas dúvidas na manutenção, no cultivo dessas meninas.
Não esqueçam de deixar um curtir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!